Vamos lá, então. Vamos para o tópico primeiro. Para ver a unidade, é preciso a humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, né? Ou seja, vai estar falando aqui para o fortalecimento da comunhão cristã, né? E esses atributos, essas qualidades são realmente imprescindíveis. Por quê? Porque você não consegue, né, ser humilde para com Deus, né, e você não ser humilde para com a igreja. Por quê? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né, deixou orientações, né, a respeito que toda vez que você, né, humilha alguém, humilha o seu irmão, você não ama o seu irmão, né, você não ama a Deus, né? A Bíblia vai estar dizendo que em Mateus 18, né, que qualquer um que receber um daqueles pequeninos recebe, né, como se recebesse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Toda vez que você dá um pão àquele que está com fome, uma roupa àquele que está com frio, né, visita um doente, um preso na cadeia, né, é como se você fizesse aquilo para Deus. Ou seja, a partir do momento que você quer ser humilde para com Deus, mas quer ser arrogante para com os outros, seu irmão, né? Esse humilde para Deus, ele não vale nada, né? Porque a principal, né, referência que Deus nos deu é aquele que ama o seu irmão, né, ama a Deus, né? E são qualidades imprescindíveis para quê? Para a própria comunhão, né, da igreja, né? Porque a própria Bíblia nos fala, né, em Mateus 5, 23, 24, né, que se você for dar uma oferta, né, e se você se lembrar, né, que alguém tem algo contra você, deixa a oferta, vá pelo seu irmão, né, e se acerte com ele, e depois volte, né, para entregar a sua oferta. Ou seja, a humildade, a mansidão, a paz, né, entre os irmãos da igreja, né, ela é imprescindível para quê? Para a comunhão da igreja, né? E a humildade, né, especialmente, ela é essencial para um grupo, né? Porque toda vez que você tem um grupo de pessoas e as pessoas não são humildes, né, você tem atritos, né? Um quer falar mais alto que o outro não aceita opinião, né? Não é fácil você dirigir um grupo, né, com a qual as pessoas não são humildes, né? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, em time de futebol, que se montou várias seleções, né? Pegou-se vários jogadores melhores, os mais caros, e você vai perguntar por que não deu certo? Porque todo mundo era estrela, ou seja, ninguém queria servir, né? Ou seja, todo mundo só queria ser servido, ninguém aceitava que o outro fosse o artilheiro, né? Ou seja, um grupo de pessoas, de estrelas né, pessoas com ego alto, não dá certo, né? Grupos vitoriosos foi o quê? Foi um grupo de pessoas humildes, né? Que souberam servir, né? Porque muitas vezes, em certas ocasiões, quem é servo não aparece, né? E se a pessoa não for humilde, ela fizer questão de aparecer, ela vai encrencar, né? A vida do cristão, ele é chamado para ser servo, é para ser o carregador de piano, né? O, a vida do cristão, né, é servo e sem esperar ser reconhecido pelas pessoas, né? O, o cristão, né, a chamada dele, né, é para ser o quê? Imitador de Jesus Cristo, né? Ele foi servo, né? Veio aqui para servir, né? Vamos para o ponto 1.
o modo digno de viver cristão, né? Paulo aqui vai estar usando a expressão andar de modo digno, ou seja, ele usa a expressão andar, por quê? Porque é por onde você for, né? Essa dignidade que você tem que ter é por onde você for, né? Não é a hora que está perto do pastor, está perto dos crentes, né? Você tem que ser humilde, né? Do mesmo jeito que você serve um copo d'água a uma autoridade na igreja, né? Alguma pessoa que tem um cargo acima de você na igreja, você tem que também ser servo onde você for, né? Você não pode ser uma pessoa diferente, né? Em determinados lugares, né? Inclusive, existem pessoas que no seu trabalho são, né? São autoridades, né? Mas quando às vezes chega na igreja, ele é um obreiro, né? Ele não tem um cargo alto ali e ele executa aquilo que com a maior facilidade. É muito admirável, porque não é fácil para uma pessoa que está acostumada a só mandar a obedecer, né? Fala segundo a vocação, né? Por onde você for, segundo a vocação, né? Que é o quê? Cristão, membro do corpo de Cristo. A partir do momento que nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, né? Nós já não vivemos para nós mesmos, por quê? Porque a cabeça é Cristo, né? E o corpo, ele obedece, ele é instruído pelo que a cabeça diz, né? Ou seja, se você, a sua vocação, né, você foi chamado para ser um cristão, né, você tem que agir, né, como cristão, né, como o próprio Cristo vivia, né? Vamos aqui para o ponto 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era virtude, né? Ou seja, em outras culturas no paganismo, a humildade, essa expressão, ela trazia um sentido de inferioridade, né? E hoje a nossa cultura ela carrega uns resquícios ainda do paganismo, em alguns sentidos da palavra. Algumas palavras você não tem o sentido correto da palavra, né? Por exemplo, a inveja, né? Algumas pessoas entendem que inveja é você imitar outra pessoa, né? Na verdade, a inveja não está ligada a você imitar alguém. Ah, aquela pessoa é invejosa que fica me imitando. A inveja está ligada muito a algo mais perverso, né? É não se contentar com o que a pessoa está se dando bem, né? Ou seja, essa palavra humildade, ela tem um sentido errado, né? Aqui na nossa cultura nós vamos estar vendo o sentido correto aqui dessa palavra, né? E Jesus, né, é quem trouxe essa humildade como virtude, né? Primeiro, porque nós temos o quê? Nós temos servos querendo ser patrão, né? Patrão querendo ser príncipe, príncipe querendo ser rei, né? E o rei, ele sempre quis ser Deus, né? Mas só Jesus Cristo, sendo Deus, quis ser homem, né? Para ser servo, ou seja, ele foi o verdadeiro humilde, né? Só Cristo, sendo Deus, quis ser homem, ou seja, aniquilou a si mesmo a sua divindade, né? Ponto 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, ou seja, um dos primeiros das coisas que se observa na pessoa humilde é a modéstia, né? Porque a pessoa humilde não é ela que se auto-intitula eu sou humilde. Rapaz, como eu sou humilde. Nossa, eu sou humilde demais, gente. Né? É mais fácil a pessoa ser arrogante do que humilde. Porque essa qualidade de humildade são as pessoas que vão te atribuir, né? Porque são elas que recebem o seu tratamento, né? É quem recebe o tratamento que pode avaliar, né?
a postura da pessoa que é humilde, né, é o que ela sempre favorece o que? O coletivo, né? Que vai totalmente na contramão do orgulho, né, e da arrogância. A pessoa que ela é humilde, ela está sempre, né, no, naquilo que ela fala, no que ela pensa, no que ela faz, né? Ela é sempre o quê? Pensando no coletivo, né? Ou seja, isso é uma qualidade imprescindível para a unidade da igreja, né? A humildade, ela não está ligada à pobreza. Às vezes a pessoa tem a ligação, tá vindo um irmãozinho muito humilde, né? A humildade, ela não está ligada à pobreza, né? A humildade, ela está ligada mais como a pessoa se conforma em relação ao dinheiro do que a ser pobre, né? Muitas vezes a pessoa, para ser humilde eu tenho que falar que eu só tenho coisas simples, né? Uma certa vez eu até liguei para o pastor, fui falar sobre obra aqui com ele, e eu falei assim, pastor, eu vou dar uma mexida no meu barraco, né? E ele, com muita sabedoria, ele me instruiu. Ele falou, Diego, não fala isso. Você vai mexer no seu barraco. Por quê? Porque eu falar que eu estou mexendo no barraco, eu não fui humilde, eu fui mentiroso, né? Humilde não é isso. Humilde não é a bonita falar que é feia, né? A magra falar que é gordo, o rico falar que é pobre, né? Ou seja, ele com muita sabedoria me instruiu, falou assim, não, Diego, não fala isso, né? Eu não fui humilde em falar no meu barraco. Na verdade, eu cometi foi um pecado, eu falei uma mentira, né? É, Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia do relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. Entre as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Ou seja, isso aí, a humildade, ela é um fruto do Espírito Santo, né? Aí, de repente, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, irmão Diego, e aquelas pessoas que são, né, conheço uma pessoa que ela é humilde, ela é ateu, ela não crê em Deus. Essas pessoas, elas praticam a humanidade, né? Elas são pessoas humanitárias, né? Elas estão mais ligadas à sensibilidade humana. A humildade verdadeira, né? Ela é fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos para o tópico segundo.